Vamos continuar agora com a produtividade marginal. Corrigindo apenas o que eu falei anteriormente, no curto prazo eu tenho pelo menos um fator de produção fixo, pelo menos um fixo, eu falei variável, pelo menos um fixo, os demais variáveis. No longo prazo eu tenho todos os fatores variáveis. O que isso significa? Imagine você com uma fábrica. Então, quando você tem pelo menos um fator fixo, como por exemplo o tamanho, né, a planta da sua fábrica. Então, se você tem pelo menos ela fixa, então você começa a aumentar a quantidade de trabalhadores, a quantidade de máquinas, né, que é capital, quantidade de trabalhadores e máquinas, vai aumentando, mas com o tamanho fixo da empresa. Chega um momento que aquela sua planta, né, aquela sua fábrica, ela fica cheia demais. Então é nesse momento que eu falei, é um momento desse, quando chega muita gente e que você está com a mesma quantidade de máquinas, então a partir daí sua produção começa a cair. Tá? Um pouco antes sua produtividade começa já a cair, sua produtividade. Mas você pode continuar a produzir, que a produção está aumentando, mas chega um momento que sua produção vai cair. Agora, se eu tenho até o tamanho da fábrica, a minha planta aumentando, eu já não chamo isso de curto prazo, eu chamo isso de longo prazo. É quando, por exemplo, sua empresa vai aumentando, sua empresa vai aumentando, chega um ponto que aí você diz, não, agora eu vou comprar mais uma área do lado para ampliar a minha planta. E aí você compra a área do lado, então, mas isso vai demorar, por isso que a gente chama longo prazo, é porque você não abre uma empresa e daqui a 2 meses você já compra um lote vizinho para aumentar a sua empresa. Não é assim. Então, por isso que eu chamo longo prazo, é quando todos os fatores são variáveis. Então, vamos voltar aqui para a produtividade marginal. A palavra marginal significa margem, né? O adicional. Então, nesse caso aqui, produtividade marginal é aquilo que uma pessoa a mais, que uma unidade de fator de produção, um fator de produção a mais, ele está contribuindo, ele está rendendo em quantidade produzida. Então, por exemplo, se você aumenta um trabalhador, esse um trabalhador a mais que você aumentou, ele contribui com quantas quantidades produzidas. Tá? Então, aquilo que eu expliquei. Então, vamos supor aqui, ó, você estava com 6 pessoas, estava produzindo 6 pessoas, estava produzindo 5 unidades. Quando você vai para 7 pessoas, mais ou menos aqui, ó, vai para 7 pessoas, ele vai para 6 unidades produzidas. Então, o que é o marginal? O que é a produtividade marginal? Você foi de 5 para 6. Então, aumentou aí mais ou menos de uma unidade produzida para uma pessoa. Só que essa produtividade marginal está aumentando, né? Se você pegar aqui, ó, se você pegar antes, ela é uma. Se você pegar bem aqui, vamos pegar aqui de 1, 2, 4, 6, de 2, né? 2 para 3. 2 para 3, aumentou aí de... Ele era 0,7. Quando chegou em 3 aqui, foi para 1,5. Então, 0,7 para 1,5 foi 0,8. Aqui, de 6 para 7, de 6 dá 5 para 7, foi de 1, né, aproximadamente. 6. Então, aqui com 6 dá 5. Ainda está aumentando. Vamos continuar. Se eu pegar aqui de 8 deu 7,7 para 9, 8,9 dá 1,1. Vamos fazer, em vez de ficar fazendo essas continhas, vamos fazer aqui um gráfico. Bom, como é que eu vejo isso? A melhor forma de eu ver isso é eu vou pegar uma tangente a cada ponto. Então ele está dizendo que selecionar um ponto e um círculo ou uma função. Então vamos pegar esse ponto e a função é dessa aqui, né? É a nossa função de produção. Pronto, aí. Então vamos começar aqui do início, né? Aqui então, veja que a reta, a tangente, essa tangente é 0. Essa curva aqui é uma curva de uma derivada, tá?
Então é a derivada no ponto, a derivada em cada ponto é que vai me dar a produtividade marginal. Ou seja, é a inclinação dessa reta aqui em cada ponto. Então, quanto é a inclinação aqui? Aqui é zero. Ó. A inclinação aqui é zero, ela está deitadinha ó, na horizontal, aqui é zero. Tá? Então, eu vou continuar. Olha o que está acontecendo. Ela está aumentando a inclinação, tá? Está subindo, subindo a inclinação, sempre subindo. Então, nesse caso aqui, a produtividade marginal é sempre crescente. Então, está subindo, está subindo, está subindo. Ou seja, cada pessoa que você está colocando aí, a mais, ela está contribuindo com sempre crescente. É como se você contratasse o João, ele contribuísse a mais, né? Depois que você colocou ele contribuiu com 2. Quando você coloca mais a terceira pessoa, o José, ele vai contribuir com 2,5. Contrata o João, o Pedro, então essa terceira pessoa vai contribuir ainda com mais, então vai aumentar a sua produção ainda mais, né? Em 3, por exemplo. Então, sempre crescente. Então, está sempre crescente, sempre crescente, sempre crescente. Olha que ele já está começando a... Ó, sempre crescente. Olha lá o ponto A, o que está acontecendo, tá? Ó. Então, o ponto A, você tem... Está crescendo. Tá... Só que agora, olha o que vai acontecer com a curva. Olha, a curva agora já está, olha a inclinação, já está caindo. Olha a inclinação, está caindo. Então, vamos procurar esse ponto onde ela muda aqui. Ó. Ela estava crescendo, chega bem aqui no ponto que ela começa a decrescer. É esse ponto que me interessa. Tá? É esse ponto aqui que me interessa. Então, onde é que acontece essa mudança aqui? Esse ponto onde acontece a mudança, eu chamo de ponto de inflexão. Então, onde é que está esse ponto de inflexão? Onde ela começa a mudar. Está vendo? Agora ela está começando a cair até chegar aqui. Ó, e fica quanto? 0. A inclinação aqui fica 0. Então, ó, tá? A inclinação chega aqui e fica 0 novamente. Então, aqui, 0, minha produtividade marginal. Ela vai aumentando, porque minha inclinação está aumentando. Só que chega um ponto por aqui, que ela fica no máximo. Começa a cair. Então eu quero encontrar esse ponto aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar e fazer vamos encontrar, como eu estou falando de inclinação em ponto, isso aqui é derivada. Então eu vou fazer a derivada da função f, né, a função produção. Vou fazer a derivada aqui, eu só ponho f e um apóstrofo. Pronto, já fiz a minha função. Então, a minha função, ó, a derivada, é essa função aqui. Eu vou mudar a cor para a gente enxergar melhor. Vou botar vermelho. Pronto. Então, ó, tá vendo? Ó? Vamos começar lá. Então, tá aqui, ó. Então, ó. Aqui mais ou menos no y, nesse ponto aqui, é mais ou menos, é aqui ó, que ela muda. Ó. Tá vendo? Ela muda e começa a cair. Tá? Então vamos, eu vou pegar então um ponto dessa curva, essa curva vermelha aqui que eu chamo de produtividade marginal. Tá? Eu vou pegar ela e vou combinar com o A para a gente ver melhor onde acontece o máximo. Então eu coloquei um ponto C aqui, que ele vai se movimentar junto com o ponto A para a gente encontrar o ponto máximo da produtividade marginal. Então eu vou continuar subindo A e olhem para o ponto C. Então o ponto C, ele aqui está 1,21, é o valor de Y. Tá? Então 1,22, está crescendo, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Esse é o valor da produtividade marginal, tá? 1,3, está aumentando 1,3, 1,32, 1,33. Agora começa a prestar atenção, 1,33. Ó, aqui já começou a cair, ó, 1,33, 3, 3. Então, provavelmente esse é o ponto de máxima, tá vendo? Ó, a partir daí você vê que ele já começa a cair, 1,3332, então aí cai, tá vendo? Ó? Cai, 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 até chegar ó, o zero. O zero é quando ele corta
a produtividade marginal, essa curva vermelha, corta o eixo das abscissas, o eixo horizontal, tá vendo? Aí fica 0. E aqui o ponto em que ele zera. Olha o ponto C. Então é por aí, né? Que ele corta, ela fica também paralela, fica totalmente na horizontal, ou seja, que a tangente no ponto é 0. Tangente, ou o que a gente chama derivada, né? A derivada no ponto é 0. Então pronto. Então a gente já sabe. Então tem um ponto de inflexão. Eu vou anotar aqui onde é esse ponto de inflexão. Como é que eu faço isso? É só eu encontrar o máximo desse aqui. Eu vou utilizar novamente aquela função aqui de otimização. Eu clico aqui, ó. Pronto. O ponto H é o ponto de máxima. Eu vou fazer uma perpendicular a ela, para eu definir uma perpendicular esse ponto. Então, vou colocar aqui, ó. Pronto. Então o ponto I, que é 6,66 em X e 5,9 em Y. Esse é o ponto de máxima. De máxima produtividade. Então aqui, ó, o ponto I é o ponto de máxima produtividade marginal. Então aqui eu tenho a produtividade marginal máxima. E aqui eu tenho a produtividade média máxima. Ok? Então está aí, ó. O ponto de produtividade marginal máxima é onde a curva da produtividade marginal aqui atinge o máximo. E o ponto, a produtividade média máxima, é onde eu tenho a minha eficiência máxima, nesse ponto aqui, que corresponde ao ponto F da curva azul de produtividade média. E eu tenho o ponto de produção máxima, que é esse ponto aqui, o ponto E. Uma coisa interessante, não sei se vocês notaram, mas o ponto em que a produtividade média é máxima é o ponto em que as duas curvas, a de produtividade média e marginal, elas se cortam, que é esse ponto F aqui, ó. Se eu pegar e colocar aqui uma perpendicular ao ponto F, tá vendo? Ó? Vai dar certinho lá naquele ponto de produtividade média máxima. Então, eles são coincidentes aqui, ok? Então, ó, uma coisa que é interessante, se eu continuar a aumentar minha produtividade, vou continuar com minha produtividade marginal máxima, tá? Meu ponto. Quando eu começo a cair do ponto C, no ponto C, que é a produção máxima, né? Se eu continuar, a minha produtividade marginal é negativa, tá? Então, se eu cheguei na produção máxima e continuei a contratar gente, o que vai acontecer? Minha produção vai baixar. E por que minha produção baixa? Porque minha produtividade marginal vai começar a cair. Ou seja, a pessoa que eu contratar mais, ela vai contribuir com um trabalho negativo, com uma produção negativa. Tá? Então, por isso que minha produção começa a cair. Mas isso não acontece apenas aí. Depois que eu chego no ponto máximo aqui da minha produtividade marginal, no ponto H, se eu continuar, aquela pessoa já está rendendo menos. Como ela está rendendo menos, mas ainda não é negativa, claro que ela vai adicionar uma quantidade produzida a mais. Só que não chega a ser negativa ainda, mas já começou a cair aí. A produtividade dela o que ela está contribuindo para mim começou a cair. Quando chega no ponto de máxima produção, aí a produtividade dela começa a atrapalhar mesmo. Como ela começa a atrapalhar, a produtividade marginal dela já é negativa e vai contribuir para a produção cair. Ok? Então assim a gente finaliza a produtividade marginal.